Olá, nesse encontro nós vamos falar sobre o par. O par, eu digo que a receita do bolo é como nós desenhamos, como nós conduzimos a entrevista motivacional, é o como fazer. Pensando um pouco aqui no que nós conversamos até então, só fazendo um breve resumo dos 4 pilares principais: ambivalência, espírito para o processo. O profissional sempre começa pela ambivalência, prospectando qual a ambivalência central da pessoa. Depois, como postura, nós discutimos o espírito da entrevista motivacional, onde o profissional vai atuar com parceria, aceitação, compaixão e evocação. E agora nós vamos falar do par, que é o como fazer a entrevista motivacional. O par é uma adaptação de um acrônimo para o idioma português de par mesmo, para que fique fácil a nossa memorização. No inglês nós vamos ver como POARs. Mas o par fica P de perguntas abertas, A de afirmação, reforço positivo, R de reflexão, R de resumo. A relação é 2 para 1, ou seja, 2 de quaisquer dessas estratégias para cada uma pergunta aberta. Você pode fazer quanto maior o número de estratégias, por exemplo, 3, 4, 5 para cada uma pergunta aberta. O que os estudos mostram é que quanto menos perguntas e mais as estratégias, maior a efetividade do profissional. Não há uma relação assim, eu tenho que fazer uma reflexão, uma afirmação para uma pergunta aberta, um resumo, uma reflexão. Não, né? Não existe nada escrito ou descrito nesse sentido. A ideia é que sempre façamos 2 dessas estratégias para cada uma pergunta aberta. É como se 2 de cada uma dessas estratégias nos dessem, entre aspas, a permissão para realizar uma pergunta. Sempre evitando perguntas seguidas, né? E você pode usar qualquer uma dessas estratégias. Agora a gente vai descrever cada uma delas. Vamos começar pela reflexão, que é a estratégia carro-chefe, né? E aí o Miller e o Honig vão se valer do modelo do pensamento reflexivo do Thomas Gordon, onde esse autor vai falar que a reflexão parece que é algo simples, básico, mas não é tão simples e básico. E eu sempre falo que é como a Fórmula 1, tudo acontece em milésimos de segundo, né? Onde o cliente diz algo ao profissional. E nessa passagem, o profissional escuta, mas já tem uma interferência da escuta do profissional. Onde o profissional, em seguida, vai ter um pensamento sobre o que o cliente queria dizer. E muitas vezes, em outras palavras, ele vai tentar mostrar o que de fato o cliente queria dizer. Quando existe essa conexão entre o que o cliente queria dizer e o que realmente o cliente disse, o cliente esboça isso. É isso mesmo, você me entendeu. Ele vai confirmar a tua percepção. A reflexão, ela é muito clara quando ela é certeira, né? A questão é que nessa passagem acaba interferindo, sofrendo interferência, muito da fala, da comunicação, tanto do cliente quanto do profissional, e mesmo da escuta do profissional. Isso é inerente à profissão, né? Um enfermeiro vai escutar a fala de um cliente de um jeito, o psicólogo de outro, o médico de outro, assistente social de outro, o juiz de outro, um coach de outro, né? Então não tem como, né? A gente sempre vai ter uma interferência nessa fala. A questão é ser o mais neutro possível. Na reflexão, a pontuação é algo extremamente importante, porque muitas vezes, na forma como você fala, na forma como você se expressa, lembre-se que na comunicação, nós estamos falando da comunicação verbal e não verbal, isso pode soar como algo diferente de uma reflexão, porque na reflexão nós sempre usamos um ponto final ou, no máximo, uma reticência. Então, por exemplo, quando você fala,
Você está bravo com sua mãe? É diferente de falar, você me parece bravo com sua mãe. Você está triste? É uma interrogação. É diferente de falar, você me parece triste. Você é talentoso? Na reflexão, você me parece ser uma pessoa talentosa. Essa é uma das dificuldades da entrevista motivacional, porque geralmente quando falamos até assim, as pessoas atinam a entrevista motivacional como, nossa, yuhu, né? O profissional é legal, é bacana, vai estar sempre falando exclamação. Não é assim. A entrevista motivacional tem um componente extremamente neutro. Na reflexão, nós temos que literalmente refletir o que essa pessoa está nos dizendo. Por isso que a entonação de voz e o ponto final no máxima reticências diz muito quando nós elaboramos uma reflexão. Agora, a reflexão ela pode ir mal quando a comunicação vai mal, né? E quando a comunicação vai mal, geralmente aquele que fala não diz exatamente o que quer dizer, aquele que escuta não ouve as palavras corretamente, muitas vezes porque daí interfere juízos de valores, aquele que escuta dá uma interpretação diferente daquilo que as palavras significam para o cliente, e aí vai muito do setting, do que se espera para o tratamento, né? E o que a gente precisa sempre lembrar na entrevista motivacional é que o processo de escuta reflexiva tem o propósito de conectar, de desenvolver uma conversa colaborativa. E para isso a reflexão é tão importante. Vamos lá falar dos tipos de reflexão, né? Porque a reflexão não é uma mera repetição. Existem as reflexões simples, que são as repetições, em essência, e as complexas. E dentro das complexas, nós vamos encontrar ampliada, dupla de dois lados, sentimentos, metáfora para parafrasear. Vocês vão encontrar em publicações outros tipos de reflexão, mas no treinamento básico, nós recebemos essas duas vertentes, as simples, as complexas, e nas complexas, ampliada, dupla, sentimentos e parafrasear. Na reflexão simples, basicamente, responder a resistência com a resistência, é o tipo mais simples de reflexão, é muito semelhante ao que o cliente disse e apenas comunica interesse por parte do profissional e gera estabilidade. Ela pode funcionar assim como uma mera repetição. E não subestimem a reflexão simples, porque muitas vezes na relação 2 para 1 você precisa ter mais informações, ou você não tem ao certo qual conteúdo mais importante daquela ambivalência a refletir. Então a reflexão simples cai bem. Quando ela cai bem também? Em momentos de combate, em momentos de tensão, de divergência, de falas de sustentação ou de permanência, muitas vezes o profissional apenas oferecer uma reflexão simples faz com que a pessoa se veja no espelho e amenize aquela situação. Um exemplo, né? Cliente, estou muito triste, profissional triste. Notem a pontuação no final da reflexão. Ou também quando o profissional pode repetir algum conteúdo que o cliente disse utilizando breves sinônimos, só para clarificar. Então, no mesmo exemplo, estou muito triste, você está me dizendo que está infeliz. Ela não deve ser usada em demasia, porque senão dá uma sensação de eco. Na reflexão ampliada, o profissional vai refletir algo de forma exagerada, ampliando o conteúdo daquilo que foi dito. Ele interfere, sim, ativamente no conteúdo dito para o cliente, repete com palavras novas, ampliando a perspectiva do que foi dito, e ele vai afirmar, ele vai impulsionar uma afirmação no cliente. Então, no mesmo exemplo, estou muito triste. Profissional, parece que quando você diz que está triste, quer dizer que está incomodada com sua vida. Percebe que para o profissional fazer este tipo de reflexão, ele já precisa conhecer um pouco mais do caso. Nós sempre falamos que as reflexões complexas, você tem que ter cuidado, você precisa conhecer um pouco mais do histórico daquele cliente. Na reflexão dupla, essas são ótimas para trabalhar a ambivalência.
né? Porque reconhece o que o cliente disse e acrescenta o outro lado da ambivalência, né? Então, no mesmo exemplo, estou muito triste, profissional. Posso entender o quanto é duro estar triste, mas nós também sabemos que o fato de você estar triste faz com que seu marido lhe dê mais atenção. Percebe? Já é necessário um conteúdo, já é necessário um conhecimento maior do caso. Na reflexão de sentimentos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque por vezes ela pode até beirar uma interpretação. É a forma mais profunda de reflexão, onde são incorporados elementos emocionais para que o cliente se dê conta, vai muito além do que o cliente disse, e não devem ser usadas as mesmas palavras, e trata-se de uma reformulação, que infere um significado maior e pode incluir afeto. Então, mesmo exemplo, estou muito triste. Profissional, parece que essa sensação de tristeza te desanima e te deixa indiferente. Então, vai ampliando o conteúdo dessa tristeza. Metáfora ou parafrasear, ela é didática. Eu falo que ela é didática porque dá um insight no cliente, faz com que ele atine, com que ele tenha insights e compreenda muitas vezes melhor do que uma palavra bem rebuscada. Ela movimenta-se muito além do conteúdo para fornecer de fato um modelo de compreensão. Então, estou muito triste. Você me dá a impressão de que perdeu o brilho no olhar. Então, esse tipo de fala mobiliza o cliente para que ele comece a falar e comece a desenvolver a escuta colaborativa. Aqui eu queria treinar um pouquinho mais com vocês os tipos de reflexão, né? Então, uma fala de um cliente, né? Eu sei que eu poderia fazer algumas coisas diferentes, mas ela pede para que eu recue, e daí a situação fica menos tensa. Daí essas coisas não acontecem e eu me mantenho nessa situação. É uma situação de casal, né, um problema de relacionamento conjugal, quando o cliente esboça essa fala, alguns exemplos de reflexão. Uma dúvida. Entendo que sua esposa assumiu uma ação no que aconteceu e você gostaria de fazer algo diferente. Ampliado. Parece que a situação é totalmente de responsabilidade dela, como se fosse de responsabilidade dela. Parafrasear. Parece que é como se sentir um peixe fora d'água. Sentimentos. Você me parece aborrecido com essa situação. São alguns tipos de reflexão. Claro que vocês não têm que se apegar aos nomes, gente. Esqueçam os tipos, os nomes. Nós ensinamos os tipos para que isso ajude na hora, no pensamento de elaboração do profissional. Mas você não tem que ficar engessado, bom, agora eu vou fazer uma ampliada, eu vou fazer uma metáfora, eu vou fazer uma parafrasear. Não, né? A ideia de vocês saberem os diferentes tipos é de facilitar na hora da escuta, né? Desse processo da escuta colaborativa e reflexiva, tá? Voltando ainda para o par, agora a gente vai falar das perguntas, né? Essa frase eu acho ótima nessa figurinha, né? Como o cliente se sente com muitas perguntas, no interrogatório, respondendo o interrogatório, não é prazeroso, é chato, é desagradável. Então, sempre optem pelas perguntas abertas. Por quê? Porque a pergunta fechada, ela só oferece uma única opção de resposta, de forma bem objetiva. Não ajuda, muitas vezes, no conhecimento do cliente, que começa a dar respostas curtas e que não vão prolongar a conversa. Então, alguns exemplos. Há quanto tempo você tem se sentido desanimada? Você sente-se mais desanimada de manhã ou à noite? Você tem tomado sua medicação? A pergunta aberta, ela já aumenta a chance do cliente elaborar uma resposta com riqueza de informações.
facilitando dessa forma o trabalho do profissional, bem como o vínculo terapêutico. Então, olha a opção para a primeira pergunta, né? Há quanto tempo você tem se sentido desanimada? Que é uma pergunta fechada, que é uma pergunta aberta. Conte-me desde o início como esse desânimo surgiu. Muito provavelmente, essa pergunta aberta vai derrubar essas três, né? Ou uma outra pergunta, como que o tratamento pode te ajudar? O que eu quero mostrar para vocês é que a pergunta, o ser humano é um bicho curioso, então a gente começa a fazer pergunta atrás de pergunta. Parem para pensar na pergunta. Às vezes não, com certeza, uma pergunta bem elaborada derruba 4 ou 5 perguntas. A pergunta é uma estratégia importante, mas ela tem uma intervenção quase que cirúrgica. Quando você pergunta, você não pode errar a mão, né? Tem que saber fazer a pergunta correta. Exemplos de afirmações e reforços positivos, muitas vezes é adjetivar, é qualificar as evidências positivas que você tem na relação. Cuidado, não reforcem algo que vocês não têm muita evidência de realidade, porque muitas vezes, reforçando algo que não tem uma evidência de realidade, você pode criar um obstáculo à comunicação. Pensem assim, dependência química, uma mentira. Quando você reforça uma mentira do cliente, porque você não tem evidências de realidade que aquilo é real, ele se sente no controle da situação e isso vai dificultar essa conversa colaborativa. Então, por exemplo, se a pessoa veio à consulta, você agradece a pessoa, você começa a sessão agradecendo, obrigada por você vir aqui hoje. Um cliente que é extremamente errante, mas que é extremamente pontual. Quando você faz um reforço positivo como esse, aprecio sua pontualidade. Eu lembro de um transtorno de personalidade muito grave que eu atendi no passado, e que era até difícil olhar o que eu vou reforçar. Ele era pontualíssimo, quase que britânico. Quando eu comecei a reforçar a pontualidade, ele foi se abrindo, né? No uso de substâncias, quando a pessoa começa a pensar, eu acho que estou usando muito, eu tenho que parar, eu tenho que diminuir, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Você tem pensado muito nisso, que bom, né? Uma mãe que é dependente química, mas que se preocupa muito com os filhos, um outro exemplo, eu entendo que você quer ser uma boa mãe. Então, nós vamos reforçar aquilo que o cliente tem de positivo, os fatores de proteção. Nós não vamos atrás da doença, no reforço positivo, tá? Um resumo, usando aqui uma metáfora do par, é como um ramo de flores que você oferece ao seu cliente, sendo que cada flor representa algo que o cliente acaba de compartilhar com você. Ou, sendo mais específica, um conjunto de reflexões, né? O resumo funciona como um conjunto de reflexões. E ele é bem diferente do resumo da TCC, porque o resumo da TCC geralmente é um resumo no começo, um resumo no final. O resumo da entrevista motivacional ele pode acontecer em qualquer momento da sessão, várias vezes, não tem um número, não precisa ser 2, não precisa ser 1, podem ser 3, 4, 5, enfim. Né? O que a gente tem que ter em mente, assim, que o resumo é um conjunto de reflexões. Muitas vezes você pega um cliente que fala muito, você deixa esse cliente falar, mas você vai trabalhar no foco da ambivalência. Então, você pede licença para fazer um resumo, para sintonizar as principais reflexões, e nesse momento não se acanha de ter um papel, uma caneta para ir fazendo um rascunho das reflexões que vocês vão elaborar, e aí voltar para o foco da sessão. Né? Ou então, você ter aquela finalidade didática mesmo no resumo. Caminhamos até aqui, fizemos tais passos, daqui para frente, por onde nós vamos traçar o nosso caminho. Tá? Então, a ideia do resumo é um pouco essa. Só lembrando, gente, receitinha de bolo, relação 2 para 1. Então, são 2 dessas estratégias, afirmação, reforço positivo, reflexão, resumo.
Em algumas publicações, vocês também vão encontrar oferecer informações e conselhos, uma abordagem mais diretiva, que isso pode até estar no resumo, quando você pede permissão, para cada uma pergunta aberta. Lembrando que nessa relação 2 para 1, essa relação das estratégias pode ser uma frequência maior. É igual ou maior 2 para cada uma pergunta aberta. Ok? Eu queria encerrar um pouco essa aula propondo um exercício prático, porque a entrevista motivacional ela precisa de prática, né? E aí eu gostaria que vocês conversassem, né, por 10 minutos. Pode ser com alguém da sua casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, com a tia, com a irmã, com a vizinha, com uma amiga. Você pode pegar o telefone e ligar para alguém, né? Ou até fazer uma chamada de vídeo com um colega da turma mesmo. A ideia é que um vai ser o cliente, o outro vai ser o profissional, se forem colegas de turma. Agora, se for uma situação com um familiar, com um amigo, com um parente, não. Esse cliente vai te expor uma situação em que ele se sinta ambivalente, por exemplo, nessa época de pandemia, o medo de se infectar com o coronavírus, ou a dificuldade de ficar em casa sem sair, né? Você pode pegar uma situação familiar, né, de dificuldade familiar, um término de relacionamento, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, um cansaço, um estresse, enfim, qualquer situação. A tua tarefa como profissional vai ser escutar durante 10 minutos, né, realizando muitas reflexões, reforço positivo, se conseguir o resumo, antes de fazer uma pergunta e pensar na pergunta. Pensar na pergunta, né? Faça uma pergunta aberta, né? Essa conversa, a dica que eu dou é grave a conversa. Grave a conversa e depois escute. E aí se analise. Você conseguiu fazer menos perguntas? Né? Porque a relação 2 para 1 é sempre usar a reflexão, reforço positivo, um resumo para cada uma pergunta aberta. Essas perguntas, elas foram abertas ou foram fechadas? Você conseguiu fazer os reforços positivos? Porque reforço positivo parece fácil, mas na cultura brasileira, em algumas culturas, não é tão simples. Por exemplo, o americano faz o reforço positivo com muita facilidade. É fácil para o idioma deles, para os brasileiros e para os hispânicos já não é tão fácil fazer o reforço positivo. E avalie suas reflexões. Nas suas reflexões, você praticou a escutativa, você teve uma fala reflexiva? Te convido a fazer esse exercício, mas faça mesmo, porque o par é prática e nós precisamos praticar. Eu encerro essa aula com uma frase sobre escuta reflexiva. A essência de uma resposta baseada na escuta reflexiva responde integralmente o que a pessoa quis dizer, com neutralidade. Ok? Obrigada, gente.